Salve, salve, obcecados! Mais uma ferramenta aqui para você agora nessa quarta aula aqui da temporada 10. Nós vamos falar de carta de comprometimento. Engajar uma equipe, comprometer uma equipe, eu concordo contigo, é extremamente desafiador. Por toda a experiência de consultorias, pelos empreendedores que a gente estuda e também, claro, pela minha própria experiência como empreendedor, é extremamente desafiador construir uma equipe engajada. E a carta de comprometimento, ela vai elevar o nível das pessoas. Existem 5 níveis de consciência dentro da tua equipe. O nível motivacional, as pessoas motivadas, uma equipe motivada. Só que motivação constrói resultado? Com certeza. Mas constrói resultado a longo prazo? Com certeza não. Porque motivação é algo instantâneo. Pode ser que um dia a pessoa esteja motivada e no outro não. O segundo nível é engajamento. É uma equipe engajada. A equipe engajada, se você pedir para ela ficar, para alguém da tua equipe, se ele está engajado e você pedir para ele ficar 10 minutinhos a mais, ele vai reclamar, mas ele vai ficar. Ele vai ficar 10 minutinhos a mais. Já o motivado, talvez a motivação dele não esteja no trabalho, esteja no futebol ou no compromisso que ele tenha depois do trabalho, e ele não vai ficar. O engajado vai reclamar, mas vai ficar. O próximo nível de consciência é um time comprometido, ou é o colaborador comprometido. Ele fica aqueles 10 minutos a mais e não reclama. Ele já está mais comprometido. O quarto nível de consciência de um colaborador é o leal. É aquela equipe leal, que é leal a você. Essa construção desses níveis é responsabilidade sua, através de ferramentas, através do desenvolvimento diário da tua equipe. Mas esse nível leal, a pessoa fica aqueles 10 minutos e ele traz mais pessoas junto com ele. Ele acaba influenciando pessoas e traz junto com ele. E aí existe o quinto nível de consciência em um time, que é o nível empreendedor, que é aquele que, além de ficar a mais, além de trazer mais pessoas com ele nesse processo para ficar mais 10 minutos, ele também vai ele vai educar essas pessoas, ele vai trabalhar essas pessoas de tal forma que ele vai mostrar para elas, ele vai educar elas que aquilo é importante. Então são níveis de consciência que você vai trabalhando, e eu tô falando isso porque a carta de comprometimento entra no terceiro nível. É depois da motivação, é depois do engajamento, é no comprometimento, onde a pessoa pode ficar mais tempo. Só estou dando exemplo aqui de muitas vezes ficar 10 minutos a mais na sua função do que o tempo que ele deveria ficar. Ele vai fazer isso sem reclamar. Então o que acontece? A carta de comprometimento, ela funciona muito quando você precisa, de certa forma, impactar de forma mais ampla. Você já está numa situação quase que incontrolável ou bastante cansativa ou bastante incomodativa, e aí você traz a carta de comprometimento. No teu material aqui que você baixou e que, se você ainda não imprimiu, para você estar colocando em prática, para você estar escrevendo no seu material sobre isso, você tem algumas informações muito importantes que eu quero reproduzir aqui para você. A gente chama de Acorda pra Vida e mais carta de comprometimento. Você pode fazer as duas coisas juntos. O Acorda pra Vida é uma dinâmica que está descrita aqui, que é a dinâmica das balas e dos pirulitos, e que tem toda uma descrição que você vai poder gerar um debate, uma preparação mental da tua equipe para que você possa fazer com que essa carta de comprometimento vá a níveis mais profundos de consciência e que você tenha um resultado melhor com ela. Depois dessa dinâmica, que está toda descrita no PDF, que foi colocado lá no início do curso, que se você não baixou ainda, baixa e imprime, você tem o seguinte: você vai dividir a sua equipe em duplas, ou você vai pedir para a sua equipe individualmente, se você já tem uma comunicação aberta e as pessoas expressam o que sentem dentro do teu time, você vai pedir para a tua equipe falar dos problemas. O que eles acham que precisa ser melhorado? Essa carta de comprometimento, ela é muito importante quando falta comunicação, quando o pessoal tá com um monte de picuinhas, enfim, uma série de situações. O exemplo que eu coloquei no material de vocês e que eu quero trazer aqui para complementar essa aula, ele foi aplicado em uma clínica estética. Eram 2 turnos de trabalho, o turno do dia e o turno da noite, e existia uma competição, uma série de probleminhas bobos que vão gerando discussões ou estresses, debates que não eram necessários e que só potencializavam o conflito entre as duas equipes. E aí a gente chegou lá, fez a dinâmica das balas e dos pirulitos, despertou um nível de consciência diferente, fez as pessoas se prepararem mentalmente para essa brincadeira da carta de comprometimento, e lá nós dividimos em duplas. Eram 22 pessoas na equipe, entre a turma
da manhã, a turma do dia e a turma da noite, a equipe da noite, e em duplas eles foram levantando coisas, pequenos detalhes que precisavam ser melhorados. Só que junto com isso, junto com eles trazerem o problema, eles tinham a responsabilidade de trazer uma solução, como que aquilo poderia ser resolvido. E aí aquele grupo depois foi compartilhando, e conforme eles iam compartilhando, eu ia colocando essas informações, eu ia anotando essas sugestões, essas melhorias no papel. E depois a gente acabou criando uma carta, a carta de comprometimento. Colocamos no Word, depois colocamos em PDF e imprimimos. Todos aqueles tópicos que foram falados, foram listados, foram colocados. Então, por exemplo, lá tinha o seguinte: melhorar a comunicação. Nem tudo é problema. O que acontecia internamente? Eles pegavam um probleminha desse tamanho e transformavam em algo desse tamanho assim, em algo gigante. Então, vamos melhorar essa comunicação, nem tudo é problema. Aprender todo dia. É um ambiente que as pessoas recém tinham se formado, que tinham se formado, que estavam trabalhando ali, então eles precisavam aprender uma com as outras, aprender todo dia, se desenvolver todos os dias, escutar mais, ter mais diálogo entre as colegas, ter uma paciência maior, ouvir mais a opinião do outro também, auxiliar mais uns aos outros, mais empatia, acolhimento, ser mais companheira, fazer mais integração de time dia e noite, eles integrarem, trocarem de vez em quando, um churrasquinho no final de semana para as pessoas interagirem, poder se aproximar, enfim. Tudo isso foi sugerido e depois foi feito. Tomar mais iniciativa, fazer o que precisa ser feito, troca de conhecimentos, humildade para aprender com os colegas, saber o momento de falar, ter mais entrosamento, compaixão, enfim. Foram coisas que a equipe listou. Botamos isso numa folha, num papel, né? Digitamos corretamente. Todo mundo assinou no verso. Depois, nós plastificamos esse papel. Isso pode ser colocado num quadro, se você tem algum lugar de convivência comum na tua empresa. Mas ali a gente plastificou e colocou na cozinha, porque todos ali tomavam café, tinha horário de intervalo e era uma área de circulação comum. Então aquilo estava visível para a equipe o tempo todo. As pessoas visualizavam aquilo o tempo todo. E todas as reuniões 360 que eram feitas no mês, essa carta de comprometimento, ela era revisada. Olha, evoluímos nisso, não evoluímos, aconteceu tal fato, o que a gente colocou aqui se comprometeu e a gente não fez. E quando entrava uma colaboradora nova, aquela carta de comprometimento era apresentada para aquela nova colaboradora. O que acontecia? Alguém da equipe explicava os porquês desses tópicos, do porquê cada um desses tópicos era seguido, era debatido, era falado, era trabalhado no dia a dia. E geralmente se pedia a pessoa que apresentava para esse novo colaborador, ela aquele que menos estava seguindo essa cartilha. Então era como se fosse um castigo. A pessoa ia lá e como ela tinha que explicar na frente da gerente da clínica, ela que tinha que explicar para outra, ela acabava se comprometendo com aquilo. Então às vezes uma pessoa que não estava seguindo tanto isso, ao apresentar para um colaborador novo, estava se comprometendo com aquele colaborador novo em fazer aquilo. E estava reforçando isso, estava repetindo para si mesmo, além do outro, dos pontos que precisavam ser melhorados. Então essa carta de comprometimento ela é extremamente simples, mas que dá um resultado muito objetivo, desde que não seja criada e jogada em um canto. Ela precisa ser relembrada. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar na condução das reuniões 360 que a gente falou na aula anterior. Faz sentido? Se ficou alguma dúvida, você pode ir na área de suporte da comunidade e colocar lá. A gente vai te responder com a maior satisfação e talvez a tua dúvida seja a dúvida de várias pessoas. A gente pode responder para você também, deixar isso mais claro, caso não tenha sido objetivo ou tenha deixado dúvidas para você em algum ponto aqui sobre esta ferramenta.